5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal, como é que foram de Páscoa? Muitos chocolatinhos, muito tempo livre, assim, para fazer coisas boas, descansar, lazer. E aí, Bá, conta pra gente como é que foi tua Páscoa. A nossa Páscoa, né, amiga? A nossa Páscoa. Pra quem não sabe, oi, Prof. Tati. Nós vamos passar a Páscoa juntas nos vinhedos. Tomamos muito champanhe, vinho, comemos chocolate. Gente, foi uma delícia. Quem tiver a oportunidade de conhecer os vinhedos aqui no Rio Grande do Sul, conheça, é muito bonito, né, Prof. Tati? É lindo. É muito bonito, é isso, ali na região perto de Bento Gonçalves, certo? Exatamente. E hoje nós temos o nosso querido, amado, curtinho, petit episódio. E antes de falar o tema para vocês, eu gostaria de dizer, né, que não é mais uma novidade, mas só para relembrar que nós agora temos um canal no YouTube, tá? O nosso podcast também está sendo distribuído no YouTube para quem tem o YouTube Premium e quer nos ouvir nessa plataforma. Então, quem quiser, vai lá se inscrever no nosso canal, deixa um joinha lá no nosso vídeo, porque o vídeo a gente ainda tá postando como áudio para o pessoal poder nos ouvir, mas em breve vamos trazer mais conteúdos ali pro YouTube, tá bom? E não deixem de também nos seguir lá no nosso perfil do Instagram, o @567e8podcast. E o arroba no YouTube também é o mesmo, o nome do canal é 567e8podcast, beleza? E quem quiser nos dar aqui a nossa avaliação no Spotify, deixa aqui estrelinhas pra nós, a gente adora trazer conteúdos pra vocês e isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Agora sim, o nosso tema, nós vamos falar sobre danças flamencas. O flamenco, que é uma dança linda, uma dança espanhola, e a gente quis trazer um estilo diferente, né, Prof. Tati? Isso, porque a gente sabe que o nosso foco aqui no podcast, como a gente já fala logo no início, no nosso bordão, né, é falar principalmente sobre o balé clássico, mas como vocês já ouviram em outros episódios, seja ele um episódio longo ou um episódio curtinho, nós também gostamos de falar sobre outras danças e o flamenco é uma dança muito bonita e muito forte, e nós achamos que seria legal a gente conversar aqui com vocês sobre esse estilo de dança também. Exatamente. Então vamos lá. Olha só, gente, o flamenco é uma manifestação artística universal que mistura a música, a guitarra, o canto, a dança e a percussão, cujas origens remontam às culturas hebraicas, israelitas, gitanas, que são ciganos, os povos nômades, e mourisca, com influência árabe e judaica. A cultura do flamenco começa a se desenhar por volta do século XV e é associada principalmente à região da Andaluzia, na Espanha, assim como a Múrcia e a Extremadura, e tornou-se um dos símbolos da cultura espanhola. Em 16 de novembro de 2010, o flamenco foi declarado Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, gente, quando nós estávamos conversando aqui antes, naquele nosso aquecimento, eu e Bá, nós estávamos falando que há um tempinho atrás eu tive a oportunidade de participar de um evento, então, que chama Puertas Abiertas, numa escola de flamenco que existe aqui em Porto Alegre, que se chama Tablado Andaluz, na qual a professora Andréia, que é uma excelente professora e estudiosa da cultura flamenca, além de nos ensinar alguns movimentos, e assim como eu, havia muitas outras mulheres que eram leigas. Eu tenho o conhecimento do balé, mas muitas mulheres que estavam lá de diferentes idades nunca tinham dançado, e ela propôs uma aula assim muito bacana, muito divertida, com uma energia muito contagiante pra cima, e foi um momento muito legal. E uma das coisas que ela falou, que a gente conversou um pouco sobre a história do flamenco, era dessa questão do nome, né, da questão da origem cigana, uma das origens, né, possíveis
da dança flamenca, que é, então, o povo cigano. E ela falou que se acreditava que os ciganos, que, como a Bá falou, são povos nômades, então, né, eles não vêm de um lugar específico, né, são andarilhos. Então, eles acreditavam antigamente que os ciganos, eles eram egípcios. Ah, que legal. Então, gypsy, que é cigano em inglês, é uma corruptela de egípcio. Egípcio, veio o gypsy, veio o gitano e veio o cigano. Então, que é o termo que a gente usa em português. Eu achei legal. Muito curioso. Né? Porque, interessante demais, né? Exato, como as coisas vão se transformando ao longo do tempo, né, gente? Outra coisa, então, seguindo aqui. As principais expressões do flamenco consistem do canto, o cante, e do acompanhamento de instrumentos de cordas e percussão. Sua instrumentação mais tradicional se dá por acompanhamento do violão ou guitarra, o toque, as palmas, o sapateado e dança, que é o baile. O flamenco tem em sua essência a arte de se improvisar. Os músicos criam novas melodias, novas harmonias, novos ritmos e novas estruturas em tempo real, no momento em que estão apresentando a música. Toda música advém da criação ou composição de cada músico inspirados nos palos. Cada palo é uma variação estilística do flamenco, uma forma musical com ritmo e harmonia específicos para cada variação. Cada uma delas com seu código e linguagem. Para um músico conseguir improvisar em palco, são necessários muitos anos de estudo de cada código e muito ensaio, gente. Assim como balé, né? Exatamente. E a dança flamenca, ela é uma expressão de um sentimento interior. Tanto que eu acho que não só o flamenco, mas a maioria das danças espanholas, elas são muito dramáticas, elas são fortes, elas têm uma presença de palco muito legal. E é uma manifestação de um corpo que baila na mesma intensidade da emoção e personifica a todo momento aquilo que está em suas raízes mais profundas e íntimas. Um grito de liberdade que jamais será perdido. Abre e fecha aspas. O Flamengo é uma linguagem, uma cultura de projeção internacional. Ele é espontâneo em suas origens, enuncia através do canto, do baile e do toque da guitarra sentimentos intensos e antagônicos. É a coluna vertebral de uma das mais antigas culturas mediterrâneas. Em suas coplas, é crítico, misterioso, sensível, popular, sentencioso, dramático e religioso. Como expressão artística, o flamenco nos dá a dimensão daquilo que nomeamos dor, abandono, solidão, desprezo, que são angústias pessoais enfrentadas cotidianamente. E admitimos sermos mortais, toleramos males do corpo, deixamos de ser amados, suportamos o desamparo, aguentamos a falta de apreço e as desconsiderações. É esta dor que não tem responsáveis, não tem solução, que está no fundo de toda e qualquer expressão artística e muito especialmente nas raízes do que é flamenco. Então, diferente de algumas danças que têm esse cunho assim mais clássico, mais tradicional, mais lânguido, mais às vezes até superficial, o flamenco é aquele drama, aquela melancolia, ou aquela raiva, ou aquele amor, é aquela paixão, é tudo muito demais, eles são muito intensos. E a gente consegue perceber isso no balé quando se tem danças de caráter espanhola, né, Tati? É verdade, porque tem, né, alguns balés de repertório que trazem, então, essa imagem mais clássica e mais nobre do que seria o flamenco na sua essência, né, Bá? Sim. Pro balé, como no uso das vestimentas, o uso do porte do tronco, dos braços, né? Mas o flamenco, gente, ele é muito mais intenso, quase sempre, né? E tem aquela força, a força com que as bailadoras batem o pé no chão, né? Sim. Com aquele sapato que tem aquele taco, eu acho, sapatinho de flamenco, eu acho assim... É lindo. Lindo demais, é lindo, né, Bá? Então, tem essa questão do taco, tem essa força das batidas repetidas com os pés no chão, tem a postura das bailarinas e dos bailarinos, tem essa impostação, esse peito para fora, ombro para trás, né? Sim. Que é um certo orgulho
dessa dor que a Bá falou, que é muito bonito. Tem um movimento de mãos com os dedinhos mais aparentes do que no balé, porque no balé as nossas mãos, né, o dedo polegar, ele vai contra o dedo médio. Sim. E ele fica escondidinho. Sim. Né, mais ou menos. E no flamenco, não. A posição da mão, os dedos ficam mais espetados, eles são mais vibrantes, mais vivos. Então, ele é bem diferente, né? E agora a gente quer falar um pouquinho para você sobre as roupas que são características, então, na dança flamenca, tá? E é muito bacana ver, então, essa cultura, esse caldeirão cultural que influencia o flamenco, tá, gente? Porque eu não sei se vocês já viram, mas as bailaoras flamencas muitas vezes usam uma bata de cola. Uma bata de cola, tá, gente? Bata de cola é aquela saia muito longa atrás, maravilhosa, né? O auge do rococó, porque tem 728 mil babados, né? Na saia. E essa saia, gente, a origem dela não é nada mística, é apenas o que estava na moda na corte francesa da época e era copiada por toda a Europa. Sim. Então, o flamenco se apropriou, então, dessa saia, e para usar essa saia requer toda uma técnica e treinamento da bailaora, porque, gente, é uma saia que fica... Imagina, a saia do flamenco ela é um pouco ajustada, né, na altura das coxas e dos joelhos, e depois sai aquela super bata de cola. A bailarina, ela tem que ter muita técnica e muito domínio para não cair, para não pisar na saia, para fazer movimentos que fique bonito, que fique interessante, né? Aquela cauda que vai e ela puxa a perna para um lado e joga. Então, assim, eu imagino, nunca usei, gente, mas imagino que deva ser uma coisa bem difícil, né? Ai. Outra coisa, gente, é o leque, certo? Que aparece muitas vezes. O leque, ele veio emprestado do Japão, né, gente? Olha que interessante. Ah, que lindo! Aham. Então, bem, o leque, quando as danças têm um caráter, às vezes, um pouco mais lento ou pausado no meio de toda aquela vibração, o leque é usado. Também tem o uso dos chales, né, dos mantôs, que tem mantôs muito bordados e com muitas franjas. Então, também o chale, ele também é usado para o movimento, né, de braços, e levanta os braços e se enrola. É muito bonito e muito interessante também. Sim. E mais modernamente, eu fiquei sabendo, eu achava que o uso das castanholas, né, que fazem aquele taratatatã, eu achava que era uma coisa que estava na origem do flamenco, e não. Eu descobri nessa aula, então, que eu pude participar, que as castanholas chegaram, assim... Depois. Mais recentemente. Depois. Legal. E foram super incorporadas, né? Não tem essa referência quando tu pensa em flamenco, tu não pensa numa bailarina, uma bailaora com castanholas? Sim, total. E essa, quando você falou do chale, eu lembrei do segundo ato do Don Quixote, que isso era uma coisa que eu queria falar para vocês comentassem bem rapidinho, a importância do flamenco no balé, né? Trazendo aqui um pouquinho pro balé, a gente consegue, né, Profitati, ver nas danças de caráter dos balés de repertório, o flamenco muito presente. Por exemplo, a gente consegue ver o braceado, o zapateado, que são os movimentos, né, mais marcantes do flamenco, o marcado, que são movimentos firmes, o uso do leque ou castanholas, e o chale, a gente vê no segundo ato do Don Quixote também. Eu não sei se é bem um pas de deux ou se é um duo entre a Kitri e o Basílio, eles dançam com o chale, ela dança exatamente com esse movimento que você fez, que vocês não conseguem ver, porque vocês estão nos ouvindo, mas a Profitati tá aqui comigo na chamada, e ela fez esse movimento de cruzar o chale no ombro, e isso a gente consegue ver nessa dança. Não só o Don Quixote, mas também tem a importância do flamenco no balé de Paquita, Raimonda, né, ali no terceiro ato, Carmen, que é um balé lindíssimo também, tem todo esse cunho dramático, e no Corsário, ainda que o enredo seja oriental, alguns trechos de danças de caráter têm influência espanhola, dependendo da montagem. Não é todo balé
Não é toda companhia que vai ter essa montagem com influência espanhola. Mas a gente consegue perceber aqui a diferença que dá de danças espanholas tradicionais para o flamenco. Porque diferente desses repertórios, a gente já tem danças diferentes no Lago dos Cisnes e no Quebra-Nozes, que são danças mais tradicionais, são danças que pode até ter uma certa influência muito pequena com relação ao tronco, com relação à postura, mas, segundo aqui a pesquisa que a gente fez, é muito leve o flamenco nesses repertórios, porque o estilo desses repertórios de danças espanholas são de cunho de corte, são danças mais tradicionais, que não tem muito a ver com o flamenco. Então, o que mais teria a ver mesmo, acredito que os mais famosos, né, Tati, que é Paquita e Don Quixote, que eu adoro Don Quixote. Sim, é verdade. E, gente, o que... Só para nós fecharmos aqui a nossa conversa de hoje, a gente sabe que, óbvio, teria muito mais coisas pra gente falar para vocês Sim. aqui sobre o flamenco. Só que a nossa ideia é trazer, assim, um pouquinho das curiosidades, né, que envolvem o flamenco, mas a gente tá longe de esgotar esse assunto e esse estilo de dança, que é muito bacana e tem, assim, muitos outros detalhes. Existem muitos bailarinos e bailarinas que são bem famosos, até, assim, do universo pop, né? Teve aquele bailarino Joaquim Cortés, com cabelo, torso nu, cabelo comprido, longo, Sim. gente, muso, né? Sim. Ele dançou, agora eu não me lembro com quem, se ele dançou com a Madonna. Tinha alguma coisa, assim, que ele ficou bem pop. Eu acho que no início dos anos 2000 ou no final dos anos 90, eu sei que teve essa função, tá, gente? Mas, assim, é só um gostinho aqui do flamenco que a gente trouxe pra vocês, né, Bá? Exatamente. Se vocês quiserem outras danças, outros estilos, comenta aqui pra gente ou lá no nosso Instagram, @5678podcast, que a gente com certeza vai amar trazer outros estilos, quem sabe estilo húngaro, talvez, polonês. Vai colocando aqui pra gente, deixe sugestões que a gente ama ouvir vocês, tá bom? É isso aí, gente. Como eu sempre falo, bora se manifestar, galera. Tá bom? E até a próxima. Um beijo grande. Beijo grande. Tchau, tchau.